A paz do Senhor, meus amados irmãos, novamente. Glórias a Deus, nós estamos nesse domingo abençoado. E olha, é a hora de nós meditarmos uma palavra de Deus. Eu trouxe uma palavra diferenciada hoje, glórias a Deus. E essa programação de hoje, desta rádio, ela fala exatamente sobre missão. É um horário consagrado a Deus para a missão de domingo. E eu não deixaria de falar eu não poderia deixar de falar sobre o grande culto de ontem que nós tivemos ali. Inclusive, quero mandar um grande abraço para o pastor Eliabe Teles, que nos recebeu tão bem ali no Parque Novo Mundo, em Boituva. E ontem foi um grande culto de missões. E eu trazendo a palavra, a gente falou ali sobre os 12, o chamado dos 12, né? E sobre o que Deus fez na vida desses 12. O que nós falamos ontem foi o seguinte, meus irmãos. Eu vou entrar na mensagem já já, mas o que nós falamos ontem foi o seguinte: os 12, cada um era de uma região diferente, cada um tinha uma personalidade diferente. Ou seja, Jesus, no capítulo 10 de Mateus, verso 1, ele chega e chama 12 pessoas, 12 homens que provavelmente, prontamente, eles estavam dispostos a fazer a obra de Deus, ou seja, seguir Jesus. Eles já sabiam das dificuldades que eles iam enfrentar, eles sabiam que eles iam ter que atravessar deserto, eles já sabiam que eles teriam que enfrentar endemoniados, eles já sabiam que eles iam enfrentar dificuldades. Porém, quando Jesus chama, o poder da voz de Jesus transforma a rota de qualquer ser humano. Você veja que Pedro era pescador e o poder do chamado de Jesus para a vida de Pedro faz com que Pedro deixe tudo. E os historiadores vão dizer que Pedro, ele era um dos empresários locais da pesca. Ele não era um pescador comum, um pescador normal. Ele era um grande empresário da pesca da época, né? Ele era um líder, ele era alguém que tinha barcos ali, equipe de pesca, né? Na nossa língua falando, no nosso entendimento de hoje, para você entender bem. E quando Jesus passa na beira da praia, na beira-mar, e chama Pedro, Pedro deixa tudo de lado para seguir Jesus. Ele deixou os interesses, ele deixou a vida financeira dele, ele deixou tudo para seguir Jesus, tudo, e seguiu Jesus. Por outro lado, também, Jesus vai passando e Levi, mais conhecido como Mateus, está lá coletando impostos, está lá com seus amigos, e de repente, Jesus chama ele e diz assim no capítulo 5 de Lucas, verso 27, se não me engano, diz assim: Olha, você quer me seguir? E a Bíblia diz que imediatamente Levi o seguiu. E não só o seguiu, como também deu uma festa na sua própria casa para Jesus. E aí os fariseus se reuniram na porta da casa porque queria saber que alegria era aquela que estava dentro daquela casa. Ou seja, quando Jesus nos chama e nós seguimos Jesus, a coisa muda, a alegria vem, a festa dentro da nossa casa, a nossa vida, ela passa não ser aquela vida que nós vivíamos sempre, na mesma rotina, nas mesmas coisas, não. Quando Jesus entra na nossa vida, na nossa casa, a risada dentro da casa, tem alegria dentro da casa, tem um chamado sendo gerado. É um programa de missão e você que está em casa, muitas vezes, num dia de domingo desse, está perguntando qual será hoje a palavra que Deus vai falar à noite comigo no culto de domingo. E Deus, pela manhã, olha que maravilha, nesse programa abençoado, Jesus já vai passando aí dentro da sua casa nessa manhã, dizendo para você: me segue, vem comigo. O primeiro ponto é: se a gente for analisar a Bíblia Sagrada, nós vamos ver o seguinte: tem pessoas que Jesus chama e segue Jesus porque quer, mas tem pessoas que Jesus traz porque precisa. Um deles foi Saulo.
Saulo não queria saber de crente. Saulo, ele não gostava muito de crente. Porém, o que acontece? Jesus, por necessidade, traz ele, tem um encontro com ele. A coisa muda na vida de Saulo. E agora Saulo se transforma em Paulo. Levi, Jesus perguntou para ele: Queres me seguir? E Levi segue Jesus, porque queria. Saulo, por outro lado, não gostava muito do negócio. Não gostava muito do movimento que Pedro fazia na época, da igreja. E, de repente, Jesus vai até ele, tem um encontro com ele e a vida dele muda. A vida dele muda porque Jesus, ele encontra o ser humano querendo, Jesus encontra o ser humano também não querendo, ele faz a obra da mesma forma. Glórias a Deus. Olha, eu vivi uma vida de drogas, álcool, cigarro, balada, de perigo, de crime, de tudo quanto é coisa que não provia a Deus durante 15 anos. Durante 15 anos tinha uma mulher orando pela minha vida. Durante 15 anos, uma senhorinha de cabelo branco orou durante 15 anos. E eu chegava muitas vezes na minha casa, e até hoje tem uma igreja construída lá. Eu chegava cambaleando, quase caindo, se arrastando pelas paredes, e lá estava ela dentro da igreja orando pela minha vida. É um programa de missões e eu quero trazer hoje esses testemunhos do que Deus fez na nossa vida para fortificar, fortalecer a fé daquele que está em casa. Então eu preciso falar isso. A minha mãe orou durante 15 anos para que eu hoje estivesse aqui. Não desista de orar pelo seu filho. Não desista de orar por aquele quem você ama. Porque eu disse para o irmão ontem: Deus tarda, mas não falha. Às vezes não é do nosso jeito, é do jeito de Deus nas nossas vidas. E durante 15 anos, ela orando, acreditou. Eu já parei em presídio, eu já passei por 7 casas de recuperação. Em uma delas eu fiquei 1 ano ali dentro, mas o coração não era cheio da presença de Deus. O tempo na casa de recuperação, ele não quer dizer nada. Sabe por quê? Porque a Bíblia Sagrada é viva. E todas as vezes que a gente analisa a Bíblia Sagrada, irmão Fabiano, e a gente olha a palavra de Deus, nós vamos ver que no primeiro encontro que Jesus teve com alguém, a vida dele foi mudado na hora. Quando Jesus encontra o paralítico, mudou na hora, não ficou para amanhã ou semana que vem. Jesus mudou a vida dele na hora. Quando Jesus, a mulher do fluxo de sangue, encosta, toca só na veste do mestre, a vida dela muda na hora. Então nós, muitas das vezes, queremos prorrogar o milagre de Deus. Mas Jesus, você entra numa casa de recuperação e quando Deus quer mudar a sua vida, ele muda só de você entrar lá dentro, pisar lá dentro, pelo ato de fé. Então não desista do seu ente querido nessa manhã de domingo. Não desista daquele em que Deus chamou e Deus prometeu e deu uma promessa para ele. Por muitas das vezes, a minha família ouviu de muitos profetas: olha, eu tenho promessa com ele, eu tenho uma grande obra para fazer. Só que a família olhava e via eu lá numa sarjeta deitado, os cachorros passando por cima. E como é que a promessa de Deus vai se cumprir dessa forma? Do jeito que o meu filho está, o cachorro lambendo a boca dele, como é que a promessa de Deus vai se cumprir desse jeito? Mas Deus tarda, mas ele não falha. E muita gente profetizou, muito pastor falou: olha, vai dar certo. Deus vai libertar o seu filho. E depois de 15 anos, Deus fez uma transformação e uma libertação. Agora, quem estava deitado numa sarjeta, porque eu costumo dizer, presbítero Sidney, tem muitos pastores,
que pregam o testemunho e dão o testemunho, que eles eram super-herói quando estavam no mundo. O meu testemunho não é assim. Meu testemunho é um testemunho de humilhação. Eu era humilhado pelo diabo, por Satanás. Eu era pisado. As pessoas passavam por mim e me viam caído, jogado lá. Então, o meu testemunho, eu já vi muita gente dando testemunho que era o chefão, que andava de carrão blindado, né? É até bonito de ouvir. Mas o meu testemunho não é assim. Meu testemunho é um testemunho de humilhação. Eu fui preso, eu fui humilhado, me chamavam de cachaceiro, não tinha um real no bolso, não consegui um emprego em lugar nenhum. O meu testemunho, ele é um testemunho todo de humilhação. A minha vida inteira, o vício me humilhou, a droga me humilhou a minha vida inteira. Eu fui pisado a minha vida inteira. Mas chegou um dia que Jesus teve um encontro comigo. Aí a humilhação saiu, as potestades saíram, e aí Deus começou uma transformação. Aí hoje, através da minha vida, mais de 187 almas já foram resgatadas para casas de recuperação, e todas essas almas que são resgatadas que eu levo, eu faço o acompanhamento. É o caso que eu estou fazendo com ele. Anda junto comigo, vai para as igrejas, em todo lugar que eu vou, vai junto. Então, essa é a característica que Deus colocou na minha vida. Além de eu levar a pessoa para casa de recuperação, dar o suporte para ela lá, visitá-la toda semana, eu estou dentro da casa, observando, levando palavra, pregando. Quando ela sai, ela passa a andar junto comigo. É uma característica que Deus colocou no meu coração, de apacentar, de cuidar das vidas. Porque recuperação não é fácil. Você é internado numa casa, você fica lá dentro, mas quando você sai, você precisa de um suporte, você precisa do emprego, você precisa de alguém que fale, olha, a sua vida começa assim, é assim que você vai pisar, é dessa forma, tem um alicerce. Porque que muitas recaídas vêm à tona, e talvez alguém que esteja passando por esse momento sabe disso que eu estou falando, porque não teve um suporte quando saiu da casa de recuperação. Agraciado é aquele que tem um encontro com Deus na primeira instância do negócio. E Deus muda a vida dele e nunca mais ele cai. Foi o meu caso. Eu tive um encontro com Deus e eu saí numa garra tão grande de dentro da casa de recuperação e até hoje estou nessa garra. Não parei. Ninguém me alicerçou, ninguém me ajudou, ninguém esclareceu, ninguém me arrumou uma porta de emprego. Eu passei por um deserto de 1 ano sem arrumar um bico para fazer nada. E isso é um perigo para quem, vamos dizer, na nossa concepção, já vinha de uso de droga e passou por uma clínica, sai, não tem um emprego, não tem dinheiro. Isso aí é um risco alto da pessoa voltar a beber, voltar a fumar, porque fica aquele negócio, né? Ninguém me ajuda, tem esse sentimento. O dependente químico em si é assim. Ele sempre é a vítima do negócio. Nunca ele assume os erros. Então, eu passei 1 ano na prova, orando a Deus, e depois de 1 ano, aí Deus decidiu me honrar. Então, assim, o deserto, ele é necessário para o crescimento do cristão, o crescimento do crente. E sair da casa de recuperação, trouxe um projeto de dentro da casa de recuperação, trouxe para fora. Esse projeto já foi reconhecido em Câmara de Vereadores, tem deputado que já conhece esse projeto, prefeitos da região. Nós fazemos resgate em todas as cidades da região, Paulínia, Campinas, Porto Feliz, Boituva, Serquilho, até em Santos eu já fui buscar pacientes, porque esse projeto nosso, Peregrinos, ele tem chegado longe, muito longe, através das redes sociais, e é por isso que eu gosto de estar na rádio, de trazer esse testemunho sempre, essa mensagem, porque tem pessoas que precisam. Por incrível que pareça, durante essa 1 hora de programa, tem pessoas que necessitavam ouvir hoje sobre dependência química, sobre drogas e álcool, e principalmente sobre libertação. Então, a palavra que eu trago para vocês hoje, você que está me ouvindo, é: não desista, continue firme.
No livro de Juízes, capítulo 6, nós vamos encontrar um rapaz chamado Gideão, e ele, por incrível que pareça, de todo o povo israelita, só ele era apto para defender os interesses de Deus no meio daquele povo. Enquanto o povo corria para as cavernas, ele corria para esconder o mantimento do povo, para tentar proteger o que era de mais importante para o povo. A dependência química na nossa vida, o álcool, o vício, ele é complicado porque nós estamos sempre nadando contra a maré. Na verdade, a vida cristã é assim. Nós sempre estamos nadando contra a maré. Nós não podemos fazer a vontade do mundo. Nós temos que sempre estar nadando contra a correnteza. É assim que funciona a vida do cristão. E eu disse ontem uma palavra bem específica. Na vida do crente, meu irmão, se você pegar a Bíblia e abrir em qualquer página, você já está errado ali. Então, a gente vive regrado pela palavra de Deus, sendo corrigido diretamente por Deus, acreditando que Deus é o único que pode nos libertar. A palavra que eu deixo a todos, hoje eu trago meu testemunho, geralmente eu não sou de pregar assim testemunho, falar testemunho, mas hoje eu senti de trazer esse testemunho do Fabiano, trazer um pouco do meu testemunho, o que Deus fez na minha vida, porque pode ter mãe que está precisando ouvir essa palavra. E se uma mãe hoje, durante esse programa, ouviu isso, que Deus tem saída, tem solução, tem libertação, tem chance de mudança, que ainda não está tudo perdido para a tua vida, creia que Deus vai fazer na vida do teu filho, na vida da tua filha. Ele pode estar numa Cracolândia, ele pode estar dentro de um bar agora, o seu esposo, ele pode estar longe de você, em outra cidade, ele pode estar distante do seu abraço, do seu carinho, do seu amor. Ele talvez nem manda notícia para dizer se está bem ou não, e você nem sabe o que está acontecendo com seu esposo, com seu filho, com a sua esposa, não no mundo das drogas, no vício, mas Deus esclarece para você ainda hoje que tem jeito, tem solução, tem saída, porque Deus, ele pode fazer o que o homem não pode. Aonde a nossa mão alcança, a de Deus não vai, porque é nós que estamos na frente. Mas quando nós não conseguimos mais fazer, nós não conseguimos mais realizar, é aí que Jesus entra, toma conta da situação e diz: agora é comigo, é eu que resolvo. Então, nesse domingo, eu deixo essa mensagem, esse testemunho para você. Tem solução, tem jeito, tem saída para o viciado, tem saída para quem está perdido. Porque foi o próprio Jesus que disse. E ele disse para um pessoal importante na época. Ele disse: eu vim, não foi para os justos. Eu não vim para os curados, para os bons. Eu vim para os pecadores. E eu vim trazer o arrependimento. Então Jesus, ele veio para a tua casa nesta manhã de domingo, ele veio para o arrependimento de pecado. Jesus veio para consertar o que muitas vezes está torto. Jesus veio para você, que muitas vezes acha que Deus ainda Deus não está olhando para você, Deus não cuida mais de você, ou que Deus se esqueceu de você. Ele veio para você e ele veio te lembrar nesse domingo que ele veio para você, não veio para o bonzão, ele não veio para quem sabe tudo, presbítero Sidney, para quem tem um monte de diploma, certificado, credencial, não. Ele veio para os pecadores. Então, se alegre nesse domingo, procure uma igreja. Porto Feliz é muita igreja que tem. Procure um ministério nesse domingo. Entre dentro e diz: olha, eu sou pecador, eu vim aqui hoje se arrepender porque Deus falou comigo. Jesus falou comigo nesse domingo de manhã. Amém? Que Deus abençoe a todos. Quero agradecer pela oportunidade mais uma vez e peço as orações dos irmãos também. Os irmãos de Boituva, que sintonizam essa rádio, os irmãos de Porto Feliz, né? Quemuel, que eu convidei para vir aqui hoje,
Quemuel tá na área também aí, meu irmão, congrega ali no São Marcos, pastor Nicodemos. Que Deus abençoe a todos os ouvintes nessa manhã, em nome de Jesus. Deus abençoe, presbítero Sidney.